Olá, boa tarde. Um cafezinho, um doce depois do almoço, um acessório novo e assim de comprinha em comprinha. A conta no final do mês não fecha. Ainda mais em tempos de crise com a inflação em alta. E não tem jeito, a palavra de ordem é economizar. Uma comprinha, 2, 3 e de repente, cadê o dinheiro que estava aqui? Sumiu, acabou. Gastamos tudo nas compras. Eu sempre me pergunto, gente, cadê o dinheiro que estava aqui? Eu quero sair, não acho. Roupa, comida, tudo. Quando eu vejo no final da semana, eu gastei mais do que eu planejava gastar no começo. Mitico, como muita gente, tem despesas que poderiam ser evitadas. Eu acho assim que eu poderia escolher assim os produtos às vezes um pouco mais simples, né, de outra categoria, em vez de escolher sempre assim o que eu acho mais gostoso, o que eu estou acostumada a comprar. Eu sempre me concedo alguns luxos como recompensa, assim, né, de muito trabalho, de muito estudo. Eu acho até que eu acabei me concedendo muitas coisas, assim, que eu não deveria. Tudo bem se permitir alguns agradinhos, mas de real em real o bolso fica vazio. Alguns gastos até podem parecer insignificantes, mas a longo prazo fazem a diferença. Dá só uma olhada. Se você gastar R$2 com chocolate 3 vezes por semana, em 20 anos deixou de ter quase R$15 mil. Em 30 anos, cerca de 40 mil. O mesmo acontece se você todos os dias gastar R$5 comprando refrigerante. Em 20 anos, deixou de poupar quase R$93 mil. E em 30 anos, mais de 200 mil. Isso abrindo mão dos gastos e aplicando os valores em uma poupança com rendimento de 0,7% ao mês. Quando você estabelece um objetivo, um sonho que você quer realizar, esse sonho tem que ser mais importante ou que motive você a falar não para algumas coisas para conquistar as outras. Com o mesmo dinheiro que você gasta no refrigerante, é o mesmo dinheiro que você compra um carro, uma viagem, uma casa. E para falar sobre como ajustar o orçamento para enfrentar a crise, recebemos Marcela Kawauchi, economista-chefe do SPC Brasil, e Patrícia Lages, jornalista e especialista em finanças. Participe da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui com a gente. Obrigada. A reportagem aí, os entrevistados, né, contando que gastam com uma comprinha aqui, outra ali, de repente, quando se dão conta, cadê o dinheiro que estava na carteira? Vamos conversar, então, nossa conversa por aí. São gastos, assim, que poderiam ser evitados? Poderiam ser evitados e o pior de tudo é que eles são os gastos que a gente chama de invisíveis. Então você compra o chocolate, o refrigerante, o pão de queijo, no final do mês gastou um dinheirão que você não viu para onde foi. E portanto você depois, quando tem que ajustar o seu orçamento, cortar alguma coisa, você não sabe nem por onde começar a cortar. Porque esse gasto está ali invisível e é ele que muitas vezes faz com que as pessoas cheguem no final do mês e falem: onde é que eu gastei meu salário inteiro? Nesses gastos invisíveis. Fazem uma diferença muito grande. A pessoa costuma dizer: o meu dinheiro sumiu, né? Eu não tenho dinheiro porque ele sumiu. Eu digo: não, dinheiro não some. O que acontece é que mesmo para as pessoas controladas, né, que tem lá na ponta do lápis o seu orçamento, que coloca quanto gasta de aluguel, quanto gasta de condomínio, quanto gasta de telefone, água, luz, esses gastos invisíveis que a Marcela está falando, eles não entram nessa planilha. Então, e esse é o problema, porque às vezes a pessoa fala: não, é meu aluguel que é caro e eu não tenho o que fazer, eu tenho que morar em algum lugar, eu preciso pagar, então eu não posso cortar. Mas esses gastos invisíveis, se forem colocados na ponta do lápis, como a gente viu na matéria, né, você não precisa nem estender para 20 ou 30 anos, mas se você pegar R$10 que você gasta todo dia, né, num pão de queijo, num cafezinho, numa coisinha aqui e ali, que talvez, né, você até pudesse abrir mão, né, isso vira R$300 num mês, que vira quase 4 mil num ano. Né? É aí que as pessoas erram mais, que a gente até ouve, né? Não é possível, sou tão controlado, como é que Na hora, meu dinheiro acabou, como as pessoas sumiu, estavam dizendo, né? Ali, Tem sumiu. também um tipo de gastos que se encaixa muito nesse ponto, que são os gastos acessórios. A gente, por exemplo, a gente planeja de ir ao cinema, a gente lembra do preço do ingresso do cinema. A gente esquece que para chegar no cinema tem a gasolina, a gente esquece que vai ter que parar o carro no shopping. Esses gastos acessórios muitas vezes não são levados em conta.
Quando a gente fala de de pequenos valores, a gente já viu que a conta soma muita coisa. Agora, quando a gente fala de valores mais altos, por exemplo, um carro. Muita gente compra um carro e se planeja para a parcela. Eu vou pagar a parcela, o seguro e o imposto. Mas esquece que tem estacionamento, a gasolina, a manutenção. Esses gastos acessórios também são um ponto que as pessoas deixam de levar em conta e que depois ferem bastante o orçamento, né? O importante, nesse caso, para a pessoa trazer, né, para o visível esse gasto invisível, é anotar. É deixar mesmo tudo na ponta do lápis. Então, eu até tenho uma ferramentinha que eu criei para as minhas leitoras, que é um caderninho de anotação pequenininho que você leva dentro da bolsa ou na carteira, para você anotar mesmo. Comprei uma presilha de cabelo. Cada gasto. Tanto. Comprei não sei o quê, tanto. Porque aí você vai somando e você fala, poxa, essa semana eu já gastei R$120, meu Deus, vou parar. Então, quando você vê uma coisa que você talvez nem precisasse, você fala, não, eu já gastei, então eu vou parar. É uma forma de se controlar, né? De evitar gastar o dinheiro numa coisa que você poderia abrir mão, né? Agora, uma entrevistada ali na reportagem, ela comentou assim, às vezes eu me dou de presente mesmo, como uma recompensa, porque eu mereço, eu trabalhei demais, etc e tal. E vocês duas, né, fizeram, assim, uma careta para quando ela comentou isso, né? Por quê? A gente merece, mas só de vez em quando. O que eu gosto de dizer é que a gente tem que ter um pedaço do orçamento justamente para esses pequenos agrados. Se você já no seu orçamento deixar um pouquinho para aquele pequeno agrado, então um exemplo mais feminino, uma roupa, um sapato, enfim, você nunca vai sair do orçamento quando você tiver esse eu mereço. O problema é fazer isso toda hora. Sim. E até fazendo paralelo com chocolate, muita gente às vezes tem o eu mereço toda hora com comida, com doce. Se a gente fizer isso, a gente vai engordar certamente. Agora, se a gente fizer isso com as nossas finanças, a gente vai emagrecer as finanças, né? Tem os dois lados. Agora, pensando aí nesse planejamento, então, para tentar aqui dar dicas práticas, né, para as pessoas que estão nos assistindo. A porcentagem aí desse eu mereço, né? Ou melhor, então chegou o salário ali. Devo separar para quê? Como é que deve ser essa separação para ninguém ter essa surpresa no final do mês? Então, eu costumo dizer assim, você fazer uma organização financeira é uma coisa muito simples, muito mais simples do que as pessoas imaginam que seja, não é chato, né? Eu costumo dizer, você trabalha várias horas por dia, por que que você não vai reservar uns minutinhos ali para cuidar do seu dinheiro? Porque você trabalha para quê, né? Então, é preciso ter esse controle financeiro, que ele nada mais é do que você anotar, né, em qualquer folha de papel, o quanto se ganha e do outro lado, todas as contas que você tem que pagar, né? Então, daí você já vai ter uma ideia de quanto deveria sobrar, né? Se não está sobrando, você tendo todas as suas contas anotadas, você tem condição de ver o que você vai ter que diminuir ou cortar. Porque o que você gasta tem que caber dentro daquilo que você ganha, né? Então, uma coisa... Você vai ter que tomar uma decisão aí, ou você vai ter que aumentar esse ganho, de repente com uma renda extra, né, fazendo alguma coisa para aumentar esse ganho, ou você vai ter que reduzir esse gasto. Uma coisa tem que caber na outra. E o eu mereço vai depender justamente de como você administra o seu dinheiro. O que eu costumo dizer é o seguinte, você administrou bem o seu dinheiro, está sobrando, então você merece, né? Porque a pessoa diz, mas quando que eu vou poder me dar uma coisa? Quando você administrar bem o seu dinheiro de forma que sobre, e aí a sobra é o seu presente, é o seu eu mereço, né? Então, aí você vai poder se dar um presente neste mês sem se arrepender o mês que vem. Por que que eu comprei isso? Por que que eu me dei sem isso? Sem sofrer, né, com o presente depois, né? Antes de passar para você, Marcela, vou só trazer aqui o comentário da Dora Pinheiro. Ela conta assim, quando vejo aí esse tipo de reportagem, essa conversa, eu percebo que eu faço tudo automaticamente, não tenho mais nada para cortar. Basta saber agora se a Dora chega, né, não tem mais nada para cortar, e se chega no azul está tudo certo, né? Então, Dora, se você estiver nos assistindo, ainda manda para a gente, então, para a gente saber como é que estão, então, as suas finanças. Marcela. Eu queria só reforçar a importância dessas atitudes que ela colocou, de anotar tudo que gasta e olhar com calma o percentual dos gastos que vai para cada um dos itens. Porque nesse tempo de crise, muita gente está vivendo com orçamento menor. Se você tem uma organização nas suas finanças, você consegue cortar, às vezes, algum tipo de gasto, cortar o eu mereço, cortar tudo de forma proporcional, de um jeito que você consiga continuar curtindo tudo que já curtia, mas agora de acordo
com o que o novo orçamento permite, né? Isso Verdade. é muito importante. O Diego Azevedo, ele coloca aqui, né? A inflação é um vilão cruel e implacável. Impossível não pensar nos menos afortunados, principalmente quando eu estou no supermercado. Aproveitar aqui que o Diego está falando para, né, a gente dar uma dica aqui em relação ao supermercado. Agora o assunto do momento é até o preço do feijão, né? Que aumentou 44% em um ano, né? Que é o arroz-feijão de cada dia, né? É a base, né, da alimentação do brasileiro. Mas é possível, então, economizar no supermercado? É possível economizar no supermercado sem deixar... sem que você crie uma necessidade, quer dizer, eu vou deixar de comprar aquilo que é necessário. Não precisa. Tem uma pesquisa do Fundo de População da ONU que diz que no mundo as pessoas jogam 30% dos alimentos que elas compram no lixo. Né? O que isso significa? Que de cada R$300 gastos no supermercado em alimentos, R$100 são jogados fora. Então, é muito, 30% do que você compra, né, e parar na lata do lixo é um número muito grande. Se você prestar atenção no que você está jogando fora, aquilo que você está comprando demais, aquilo que você compra por costume e não consome, né? Você tem um costume de comprar, sei lá, 1 quilo de batata, mas você não consome 1 quilo dentro de um mês, você acaba jogando 2, 3 fora. Então, por que não diminuir essa compra, né? A gente precisa ficar de olho na nossa lata do lixo. O que eu estou jogando? Porque é daí que você vai cortar. Segundo essa pesquisa, você vai economizar 30% do que você gasta no supermercado se você deixar de jogar fora. Então, não é dizer assim, olha, você vai cortar o feijão, olha, você vai cortar uma coisa que você está acostumado, a sua mesa vai diminuir ali de volume, né? As suas refeições vão ficar um pouquinho mais pobres. E não é. O que vai ficar um pouco mais magrinha é a sua lata do lixo, né? Então, presta atenção no que está jogando fora, porque daí você pode ter uma economia de 30%, o que é muito dinheiro no supermercado, né? E quem cria esse hábito de se organizar financeiramente, um hábito positivo puxa outros hábitos positivos. Você começa a prestar mais atenção na sua lista de supermercado, porque aí você faz a lista de fato para não comprar nada que vai ser desperdiçado. Você começa a não ir sempre no mais fácil. Então, às vezes, tem um supermercado do lado da sua casa que acaba sendo mais caro. O hábito de prestar atenção nas suas finanças começa a fazer você prestar atenção no supermercado que você vai, onde você compra roupa. Aquela história de pensar sempre 2 vezes no supermercado, no shopping, começa a ficar no dia a dia das pessoas. Então, um hábito positivo puxa os demais. E aí acaba gerando economia em todo lado, inclusive no supermercado também. E aquelas contas fixas, despesas também básicas aí, como água, luz, internet, celular, dá para reduzir também? Dá para reduzir, né? Esses dias a gente pegou uma pessoa muito controlada, como a Dora, que dizia, olha, eu já cortei tudo, eu não tenho mais o que cortar e mesmo assim eu estou sentindo que meu orçamento está muito apertado, eu não estou tendo aqui mobilidade nenhuma no meu orçamento. Eu disse, traz todas as suas contas, vamos olhar essas contas. E a gente foi ver, por exemplo, a conta do telefone. Ela disse, olha, eu nunca passo da minha franquia. Porém, na conta do telefone, tinha um serviço que custava R$6 por mês. Eu disse, o que é esse serviço? Né? De detecção de chamada. Ela disse, não, nunca contratei. Eu digo, então você tem que ligar e tirar. Ela nem sabia que estava lá? Não, ela não sabia que estava lá. Foi um serviço que foi colocado à disposição, ela não recusou, e pelo fato dela não ter recusado o serviço automaticamente vinha cobrado na conta dela. Então, R$6 por mês, que você fala, eu não vou nem me dar o trabalho de ligar na operadora, R$6 por mês. Pense em um ano, são R$72 por ano, né? Que você está ali gastando à toa. Então, de repente, você tem um cartão que você paga uma anuidade e que se você ligar lá e disser, olha, eu preciso de uma redução nessa anuidade, ou eu já tenho esse cartão há tanto tempo, vocês ainda estão me cobrando a anuidade, eu já fiz isso várias vezes, né? Então, uma anuidade ali de R$15 por mês, né? Uma anuidade de R$180, você pode economizar. Então, se você prestar atenção nas suas contas, o que realmente eu estou pagando, né? O meu plano de celular, que eu já acostumei, né? Como a Marcela falou, a gente tem muito hábito, então eu já acostumei, eu tenho esse plano aqui. De repente, você paga 300 minutos e quando você ler a conta, que é um hábito que a gente não tem, né? Mas quando você vai lá e lê a conta, você fala, poxa, eu gasto 200, eu gasto 220, por que eu não vou reduzir esse plano? Que você economize R$15.
isso vai impactar 180 durante um ano. E tem que rever, né? de tempo em tempo, né? Porque não é Precisa. a operadora que vai ligar para você para dizer, olha, atenção, que você está gastando demais, né? Não usa tudo isso. Eu acho que é importante aqui que quem está nos assistindo saia da sua zona de conforto. Muitas vezes a gente fala, eu não quero me preocupar com isso agora, eu não quero pensar no meu telefone, eu vou ficar um tempão esperando, eu não quero ir falar com o gerente do banco para diminuir a minha conta, não quero fazer isso agora. Mas se não sair da zona de conforto... Porque vai dar trabalho, né? As pessoas às vezes não querem ter esse trabalho. Está feito para isso, está feito para dar trabalho. Eu gosto às vezes de fazer o paralelo de educação financeira com alimentos, né? Com educação alimentar. Quando a gente vai na nutricionista e tem que mudar a nossa alimentação, no começo aquilo é muito custoso. Depois de um tempo, aquilo vira um hábito e você faz aquilo sem ter que pensar muito. Educação financeira também exige esse primeiro passo que exige sair da zona de conforto, exige prestar mais atenção, exige fazer conta e às vezes exige se confrontar com um padrão de vida que não é o padrão de vida razoável para aquela família. Mas uma vez tomado esse passo, os ganhos são tantos, assim, evita tanta dor de cabeça que é um passo que acaba depois sendo mais vantajoso do que desvantagem, tem mais vantagem do que desvantagem aí. E que tem a ver também com cobrar os direitos, né? E a partir daí é que as empresas também passam a agir de forma diferente, né? E as pessoas vão descobrindo, né? Coisas que elas não necessitam e que estavam lá, e daí vem o dinheiro, né? Porque uma das coisas que o brasileiro faz quando aperta ali o orçamento, às vezes é cortar o lazer, né? Então aí ele fala, poxa, não posso mais me divertir, vou cortar o lazer. Quando, na verdade, se ele cortasse o desperdício, talvez ele economizasse mais do que cortando o lazer, que é necessário, né? Sim. A gente trabalha tanto, aí você vai lá e corta justamente o seu divertimento, o seu respiro, né? Então não é legal. Vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a JC Debate volta já. Continue aqui participando, veja os endereços. Já estamos de volta com o JS Debate. Hoje conversamos sobre como ajustar o orçamento para enfrentar a crise. Com a gente, Marcela Kawauchi, economista-chefe do SPC Brasil, e Patrícia Lage, jornalista e especialista em finanças. Continue participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Antes da gente retomar aqui nossa conversa, nós vamos chamar a atenção aqui para a taxa de juros do cheque especial, que chega ao maior índice em 22 anos. Um perigo para o consumidor. Quem quer fazer uma limpa nas dívidas tem que ficar longe de vilões como... Um grande vilão cheque especial. Se é. A taxa de juros chegou a 308% ao ano em abril. Ou seja, traduzindo o economês, quer dizer que em um ano uma dívida pode quadruplicar. Quem devia R$1.000 em abril de 2015 está devendo R$4.000 hoje. É o maior nível desde o início do Plano Real. Por causa disso, a inadimplência nessa modalidade de crédito está em quase 15%. Everaldo escapou desse percentual. Atualmente eu não mexo mais não, agora o negócio é mais cartão. Cuidado, Everaldo. Esse recurso tem juros mais altos ainda. A dívida aumenta mais de 5 vezes em um ano. Assim como o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial tem alta taxa de juros, pois é uma modalidade pré-aprovada. Ao não pedir autorização prévia para o uso do serviço, o credor assume mais riscos e, claro, os repassa ao cliente. Por isso, entrar nesse tipo de dívida só em caso de necessidade mesmo. O cheque especial deve ser usado somente em caso de emergência, por um tempo curto. Então, imagine que você vai receber daqui a 1, 2 dias, tem uma conta para pagar hoje, né, e está sem recurso para pagar. Aí você paga, né, a sua conta, não deixa de pagar, mas rapidamente você já cobre o cheque especial. Colocou lá só em caso de emergência. Em que caso, então? O crédito deve sempre ser usado para quando você precisa, eu diria caso de vida ou morte. Se você precisa comprar um remédio que você não tem o dinheiro para pagar, ou sua geladeira quebrou, não tem como ficar sem geladeira, o crédito tem que ser deixado sempre como última
último recurso. O problema é que a gente percebe, a gente fez uma pesquisa recente, muita gente toma um empréstimo para pagar o outro. Sim. E acaba vivendo sempre nessa bola de neve. E tem uma modalidade que é mais recente, que é mais perigosa até do que o cheque especial, que o cartão de crédito, que é o crédito para negativados. Quanto maior o risco do credor, maior a taxa de juros que ele vai cobrar. O crédito para negativados chega a 900% ao ano. Então, se a dívida do cheque especial multiplicava por 4, a dívida para negativado se multiplica por 10. Então, é uma situação que realmente não deve ser encarada por ninguém. Patrícia. O que a gente precisa começar a entender, né, é o que de fato é necessidade e, como a gente falou no bloco anterior, quais são os nossos direitos. Porque muitas vezes, né, pela minha experiência trabalhando com endividados, né, você nota que o endividado está nessa situação e não foi por uma necessidade real. Muitas vezes foi por eu mereço fora de hora, foi por um gasto excessivo numa viagem de coisas que não tinha necessidade, dificilmente foi por remédio, dificilmente foi por doença. Então, quando a gente para analisar o que a pessoa considera de fato necessidade, você vê que não é realmente uma necessidade. Então, a gente precisa começar a colocar, né, na ponta do lápis o que de fato é necessário. E muitas vezes, uma pessoa que vai, né, que gasta boa parte ali do seu orçamento com medicamento, ela não sabe que aquele medicamento muitas vezes tem numa farmácia popular, que ela poderia comprar mais barato, ela não sabe que o plano de saúde dela dá desconto no medicamento, muitas vezes ela sabe, tem vergonha de pedir, né? A gente costuma dizer, a pessoa não desce do salto, né? Então, agora, nessa época de crise, de aperto, a gente tem que descer um pouquinho do salto, né? Se eu tenho direito a isso, eu vou recorrer, eu vou pedir, vai levar um pouquinho de tempo, eu vou ter que fazer um cadastro, né? Eu vou depender de uma aprovação. Ok, mas isso um pouquinho mais lá na frente vai me trazer um benefício. É bacana, a Patrícia chamou a atenção aí para direito que as pessoas têm que nem sabem, né, Marcela? Um exemplo que, assim, muita gente não conhece é o fato de que os bancos são obrigados a te dar uma conta corrente que eles chamam de serviços básicos. Você tem direito a alguns saques por mês, algumas movimentações. É limitado, mas para muita gente isso é suficiente. Só que o banco não te oferece aquilo de cara. Você já tem te que ir lá e oferece um perguntar. pacote que é pago, né? E muita gente, assim, não usa os serviços, paga a taxa da conta corrente e tem, às vezes, preguiça de ir até lá, esperar o gerente, conversar para conseguir essa taxa de serviços básicos. E aí entra naquele exemplo do chocolate. De pouquinho em pouquinho a gente chega num valor bem considerável, né, de dinheiro. E essa taxa dos serviços básicos, para alguns bancos, você pode solicitar pelo site do banco, pelo internet banking. Você entra lá, não precisa nem falar com ninguém, você faz a solicitação de serviços básicos e não tem taxa. Não é que você vai ter uma taxa pequena, você não tem taxa de serviço na sua conta. Eu tenho uma leitora, eu escrevi sobre isso e me surpreendi com o número de pessoas que não sabia, né, sobre esse direito. E uma das leitoras fez a conta de quanto ela gastou em 8 anos. Ela tinha gasto perto de R$5.000 de taxa em 8 anos. E ela falou, faz 10 anos que eu não saio de férias porque eu não tenho dinheiro para viajar, né? Mas 2 anos atrás eu poderia ter viajado com esse dinheiro que eu joguei fora. Feito uma boa viagem, né? Feito uma boa viagem. Daí a Yolanda Guedes, ela disse que está adorando aqui as dicas de como se organizar financeiramente, né? A gente espera, né? Esperamos usar todas essas dicas aí. A Esther Mendonça pergunta quando é que os preços vão parar de subir, a renda da população vai ser suficiente para uma vida sem tantas privações? Tem alguma expectativa nesse sentido, Marcela? Tem. A inflação já atingiu seu pico e a gente começa a ver a inflação começar a gente desembicar para baixo. Quer dizer que ela vai ficar menor, cada vez menor ao longo desse ano e do próximo. Mas ainda assim ela continua alta, em cerca de 7,5% esse ano e 5% no ano passado. O que eu diria para ela, assim, a gente pode viver um momento de recuperação econômica a partir do ano que vem, é o que as expectativas começam a mostrar, mas não esperar que esse momento chegue para que ela
comece a se ajustar. Assim, é importante se ajustar com o que a gente tem hoje. E mesmo quando a gente fala de guardar dinheiro, muita gente espera sempre ter um bom salário, conseguir juntar R$1.000, R$2.000 por mês. E o ideal seria que todo mundo conseguisse juntar o que fosse possível, seja 50, R$100, mas que isso fosse feito com bastante disciplina, de forma que conseguisse fazer sempre. Então, assim, a gente tem alguma expectativa melhor para o ano que vem, mas a gente demora para ter a recuperação efetiva da economia. Ronda aqui via Facebook comenta que volta a falar do feijão, né? As pessoas aí colocam que as empresas enriquecendo, querendo enriquecer, vendendo feijão, mas o povo também está errado que não compra mais em conta. Aproveitar esse comentário aqui para a gente amarrar com uma diquinha aí final. Olha, a dica que eu dou para as pessoas é um pouco daquilo que a Marcela falou. É sair da zona de conforto, é sair dos hábitos, é trocar hábitos. Então, se tem um alimento que está muito caro, por que não substituir esse alimento? Né? Às vezes você está tão acostumado ali no feijão, por que não um grão de bico, uma lentilha, um outro tipo de feijão, né? Às vezes a pessoa, não, mas na minha casa sempre foi assim, por que eu vou trocar agora? Porque agora é um momento diferente, a gente está passando por um momento, né, difícil. Graças a Deus as projeções são um pouquinho melhores, mas vamos ser conservadores. Então, fazer uma troca, uma substituição, de repente até a família agradece, e não é né? bacana também aproveitar esse momento difícil para mudar esses hábitos também, mas não para agora, mas pensando também mudar para sempre, né, Marcela? Pode ser uma consequência boa da crise. O brasileiro a gente viveu aí quase 15 anos de bonança. Muita gente que nunca tinha tido acesso ao crédito, começou a ter muito crédito farto, enfim, e o brasileiro se acostumou a ter o cartão de crédito no final do ano, a ter o cheque especial, perde emprego, consegue um outro rapidamente, a situação mudou. Então, se esse brasileiro aprender a lidar com suas finanças nesse momento e manter esses bons hábitos, já vai ser alguma consequência positiva. A lição positiva que Exatamente. Fica, né? Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, todas essas dicas e até a próxima oportunidade. Obrigada. E a gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.